Bem, estamos de volta com Argumento, um programa gravado de forma remota em função do distanciamento social. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de conversar com vários especialistas. Agora nós vamos conversar com o Dr. Steven Pinheiro, ele é médico, pneumologista, e o mais importante, ele vai regionalizar essa nossa conversa, porque nós estamos recebendo uma quantidade imensa de informações, mas informações centradas no Sudeste, no Centro-Oeste, assim por diante. Então vamos tentar regionalizar com o Dr. Steven. Boa noite, Dr. Steven, é um prazer poder conversar com o senhor. Um momento como esse, diante da sua especialidade de pneumologista, o consultório deve estar lotado, não? Realmente nós estamos numa fase sazonal em Belém, né? Isso não é da agora. Desde o final de dezembro, a gente já vinha com um fluxo muito grande de pacientes, porque está tendo uma epidemia de influenza também na cidade. Influenza A, influenza B. H1N1. Alguns casos de H1N1. E essa época do ano realmente é quando existe uma maior quantidade de viroses respiratórias na cidade, o que infelizmente agora casou com a vinda para cá do Covid-19. Doutor Steve, o que gera pânico é justamente isso. Quem tem rinite, e a maior parte da população tem rinite na nossa região, está meio apavorado, porque essa época de grande umidade sempre tem algum sintoma, né? Tem dor de garganta e assim por diante. E o que é que o senhor recomenda nessa hora que todo mundo tem alguma coisinha que a gente ouve falar que a Covid gosta? O que é que nós devemos fazer? Deixa eu tentar separar os sintomas, que eu acho que isso vai ajudar muito. O quadro gripal, o quadro de resfriado, de rinite, ele é diferente. O rinite, ele é aquele paciente que espirra, que coça o nariz, e aquele catarrinho que sai do nariz sempre é branquinho. O paciente que está gripado, que pode ser até por uma influenza, geralmente tem febre, tem dor no corpo, mas tem coriza. Ele tem coriza. Às vezes começa com uma tosse seca e às vezes vai para uma tosse cheia. Quando você tem o advento de uma bactéria, porque a gente sabe que 65% desses casos de viroses respiratórias, depois existe o acometimento bacteriano, o catarro muda de cor. Ele fica amarelo, ele fica verde. Então, qual é a grande diferença para o Covid? O Covid começa, geralmente, com uma febre e começa com uma tosse seca, portanto, não é uma tosse cheia, é uma tosse que o paciente não bota catarro para fora e dificilmente ele está com sintoma de nariz entupido. Então, isso eu considero que é uma grande diferença. Aqueles pacientes que estão com sintoma com nariz entupido, você pode pensar mais numa rinite, você pode pensar num quadro gripal simples, mas aqueles pacientes com febre, com tosse e que depois desenvolve uma falta de ar e que não tem coriza, pense no Covid-19. E o senhor recomenda que, em que momento deve-se procurar o atendimento médico de urgência, emergência? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, é uma pergunta difícil, porque é o seguinte, a gente não tem como atender todos, né? O que a maioria dos estudos relatam é a presença da falta de ar. Quando aparece a falta de ar, o paciente precisa ir para a emergência. Agora, o que é essa falta de ar? Você pode até pedir para alguém do seu lado contar o número de vezes que você movimenta a sua respiração no minuto. Nós, adultos, 16 vezes por minuto, 18 vezes por minuto é o nosso normal. Se, de repente, um paciente está respirando 24 vezes por minuto, está respirando 30 vezes por minuto... Está ofegante. Está ofegante. Esse paciente tem que ir para o hospital. E, principalmente, tendo febre, tendo tosse seca e, principalmente, essa falta de ar. Porque em outras condições, o ambiente ambulatorial, o ambiente hospitalar não é o momento ideal, né? Quem estiver com esse tipo de problema gripal deve evitar. Com certeza, ele pode ir, como é uma doença de transmissão por gotículas, né? Ele pode sair de casa para ir ser atendido no hospital com uma gripezinha simples e adquirir o novo coronavírus lá. Então, assim, realmente você só deve ir para o hospital nessas circunstâncias. Agora, é muito difícil, viu, Mauro? E eu acho que isso é que é a grande questão.
Quando os exames começam a ficar positivos? A gente sabe que o período de incubação é de 2 a 14 dias. O exame do PCR, que é aquele exame que detecta o vírus, ele começa a ficar positivo a partir do 2º dia, o ideal é que se faça a partir do 5º dia. O problema é que esses pacientes, alguns no 5º dia, já estão seriamente doentes. Tá? Outros começam de uma maneira bem devagar, com tosse, com um pouquinho de febre, sem falta de ar, e lá pelo 7º, pelo 8º dia, eles começam a ter falta de ar. E já transmitiram. Pois é, já transmitiram e o pior, já pioraram muito sua situação clínica. Porque eles já vão chegar no hospital, a partir do 5º dia já pode fazer uma tomografia, começa com aquelas alterações de vidro fosco, mas geralmente no 9º, no 10º dia, muitos desses pacientes já estão com um quadro de pneumonia bilateral. E aí a situação fica muito grave. E a gente precisa evitar que esses pacientes vão, que eles não podem ir para a terapia intensiva, porque a mortalidade na terapia intensiva, a gente sabe que é muito alta. Então, o grande que, na minha opinião, dessa situação é tentar diagnosticar esses pacientes, tentar fazer um tratamento adequado antes que eles acabem em terapia intensiva. Doutor Steven, a gente tinha ouvido falar que a Codiv não gostava, melhor, o coronavírus, que o coronavírus é o nome do vírus, Codiv é da doença, né? Covid é da doença. Então ele não gostava muito de calor, de clima quente. Mas agora explodiu o negócio aqui em Fortaleza e Manaus, quer dizer, nós estamos cercados dos dois lados. Então já muda um pouco essa opinião. Qual é a sua opinião a respeito disso? Com certeza. Claro que o novo coronavírus, ele gosta mais de frio, né? Tanto é a disseminação grande na China, na Europa, nos Estados Unidos, nos países de clima frio. Mas ele também sobrevive no calor, né? E o grande problema são as grandes aglomerações. O problema aqui em Belém são as grandes aglomerações. Então, aproveitar a oportunidade do seu programa, com a sua enorme audiência, precisa ser feito isolamento social. Essas pessoas que puderem ficar em casa, fiquem em casa. Isso aqui, as pessoas têm que ver que isso aqui é diferente da influenza. Na influenza, você tinha uma mortalidade muito menor, você tinha uma medicação, que é o oseltamivir, que se fosse dado nos primeiros 5 dias, a resposta era muito boa, você tem a vacina anual. No novo coronavírus, nós não temos nada disso. Cloroquina. Né? Pois é, isso é uma coisa que eu acho que os estudos estão mostrando. É claro que a gente, do ponto de vista técnico, o Ministério da Saúde não está errado. É claro que se queria que se usasse uma droga quando já tivesse milhares de estudos, milhares de pacientes testados, só que não dá. Isso aqui é uma emergência médica, entendeu? Então, eu acho que já está bem padronizado que o paciente grave, em ambiente hospitalar, deve fazer azitromicina, ou cloroquina, às vezes um outro antibiótico de amplo espectro, às vezes até o corticoide, deve fazer até a heparina, que é uma das coisas que está acontecendo nessa situação, é o aparecimento de embolia pulmonar, que é uma doença gravíssima. Então, assim, a hidroxicloroquina, eu acho que cada vez mais cedo vai ser dada para o paciente. E olha, nada como a relação médico-paciente. Quem conhece o paciente é aquele médico que está lá na frente, é aquele cara que está no fronte da batalha. Ele é que tem a caneta, ele é que tem o poder de decisão. Então, claro que os estudos, esse é o mundo ideal, só que nós estamos num mundo completamente diferente. E eu acho que o paciente que já está internado, com certeza, deve fazer uso da hidroxicloroquina com azitromicina, mais os antibióticos e aquelas outras coisas. Eu sei que tem um estudo do Amazonas, que saiu ontem, mostrando que tem 13% de letalidade para quem tomou hidroxicloroquina e 18% para quem não tomou. Mas acontece, Mauro, que isso aqui é uma doença que nós não temos uma vacina. Nós não temos ainda um tratamento que é 100% referendado. Então, muitas vezes, até por compaixão, já que você está vendo que o paciente vai morrer, você tem que lançar uso, muitas vezes, de drogas experimentais que têm funcionado em alguns pacientes. O senhor falou agora em vacina. O senhor recomenda a vacina da gripe, do H1N1? O senhor recomenda a vacina da pneumonia? Veja bem, a vacina da gripe e da pneumonia, elas são muito importantes. A vacina da gripe agora, ela é importante porque, como eu falei no início da nossa conversa, a gente está tendo uma epidemia de influenza A, de H1N1, de influenza B. Essa vacina cobre essas 3 entidades. Tá? Então, se o teu paciente adoecer, a gente já vai praticamente excluir
uma dessas três, porque se ele vai estar vacinado, depois de 15 dias que ele está vacinado, ele está com uma grande possibilidade de estar coberto para evitar essas doenças. Tá? A vacina do pneumococcus ela tem umas indicações precisas. Pacientes acima de 60 anos, pacientes com doenças crônicas pulmonares, quer dizer, as duas são importantes. Mas, assim, quem dera que a gente tivesse uma vacina para o novo coronavírus, que isso é que é o nosso grande drama nesse dia de hoje. O que mete medo, doutor Steve, é que grandes centros, é Nova York, é Paris, é Londres, a coisa disseminou de uma forma incrível. Como é que nós estamos aqui preparados em nível de Belém? Como é que o senhor vê a situação? Olha, veja bem, graças a Deus nós tivemos um tempo, né? E o governo do estado, né, e a própria prefeitura também tem trabalhado, mais o governo do estado, em nível do isolamento social. Todos os lugares em que não foi feito isolamento social, você vê o primeiro-ministro da Inglaterra, não, eu vou dar mão para todo mundo, eu vou cumprimentar todo mundo na praça. Ele é um paciente que infelizmente está internado numa UTI, né? Itália também demorou a fazer o isolamento, Espanha demorou a fazer isolamento, Estados Unidos demorou. É um lugar pior do que para estar agora do que os Estados Unidos? É impossível. Demorou a fazer o isolamento. Então, aqui, graças a Deus, nós tivemos um tempo antes para fazer esse isolamento. E é preciso continuar nesse isolamento. A vida não tem preço. O negócio, o dinheiro, depois a gente corre atrás e recupera. Todo mundo vai perder. Né? A gente sabe que todos os países vão entrar em recessão, mas nada é mais válido nessa vida do que a vida sua, dos seus entes queridos e dos seus pacientes. Doutor Steve, muito obrigado por essas informações, essa consulta pública. Muito obrigado pela entrevista. Um prazer, disponha sempre. Conte comigo. Obrigado. Obrigado. Bem, agora nós vamos conversar com o empresário Leopoldo Coceira, um dos titulares da Quadra Engenharia, sobre a atuação da construção civil nesse momento de pandemia. Leopoldo, é um prazer poder conversar contigo. Bem, a indústria da construção civil não parou no Pará. Em plena quarentena, tudo fechado, shopping fechado, comércio fechado, algumas indústrias também fechadas, mas a construção civil está sendo tocada normalmente. Como é que você vê essa situação e quais as providências estão sendo tomadas com relação à pandemia de um modo geral? Então, Mauro, em primeiro lugar, obrigado a você pelo convite. É um prazer participar mais uma vez do Argumento. Bom, essa situação realmente é uma situação muito delicada, é uma situação nova para todos nós. É uma situação totalmente atípica, que no início todo mundo estava meio perdido. No entanto, a gente já começou aí preparando algumas ações, graças a Deus, as pessoas foram se acalmando e a construção realmente não parou, a construção não pode parar. O volume de trabalho e emprego que a construção mexe é absurdo, são milhões de trabalhadores no Brasil todo, e em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e vários outros, os governadores, além de não paralisarem, eles estão incentivando que a construção continue, como no Rio o próprio Crivella reabriu as lojas de material de construção, exatamente para que as construções continuem. O governo do estado também já disse que a construção civil não pode parar, então é o nosso foco realmente continuar trabalhando. A gente sabe que está vivendo uma pandemia, a gente sabe que está passando por uma situação totalmente diferente de tudo que já se passou, porém, os cuidados estão sendo tomados. Nós temos que pensar como se discute a questão da paralisação ou não, do vertical, do horizontal, de como vai ser isso. Veja, a construção civil movimenta muito a economia. O ambiente ele é de pouco risco, devido a ser ambiente aberto, ambiente que as pessoas não ficam trancados em sala, no ar-condicionado, não tem um convívio muito próximo. Então, nós tomamos as medidas necessárias, como dispensa remunerada dos trabalhadores acima de 60 anos e dos trabalhadores em situação de risco, por mais que tenham menos do que 60 anos, mas que tenham alguma doença que seja considerado grupo de risco. Home office hoje, 80% da nossa sede está trabalhando nas suas casas, 80% dos nossos colaboradores da sede estão trabalhando nas suas residências, levaram seus equipamentos, seus computadores,
o nosso pessoal de TI foi instalar e 80% que tem condição de trabalhar em home office estão trabalhando em home office. No entanto, 20% da operação de sede a gente não conseguiu. Inclusive, eu diariamente estou trabalhando, indo para o trabalho, indo para a sede normalmente, mas reduzimos a quantidade de pessoas presentes nos ambientes, caindo para 20%. Mas na obra especificamente, na obra, o operário chega de manhã e quais as providências? Perfeito. Logo na entrada, a medição de temperatura de todos os operários com aquele termômetro de infravermelho que não tem contato com a pele, a liberação de todos os operários acima de 60 anos ou de grupo de risco, como diabetes, cardiopatas e outros mais. Temos palestras de orientação de segurança, abundância em dispensa de álcool, de antisséptico líquido, e espalhamos várias torneiras e pias pelas obras, pelos canteiros de obra, revezamento nos vestiários, agora em grupos, revezamento nas refeições, também agora em grupos menores, para que não se junte muita gente no mesmo momento. Afastamento de quem sentir algum dos sintomas, gripe, se sentir mal, febre, afastamento remunerado, tá? Isso é bom que se diga. Na realidade, a ideia é proteger todos os outros. Máscaras. Primeiro, estávamos usando as máscaras convencionais, dessas descartáveis, porém, o próprio governo, o Ministério da Saúde, solicitou que essas máscaras sejam para os profissionais da área de saúde. Então, o que fizemos? As máscaras de pano foram liberadas e hoje já estamos com as máscaras de pano nas obras, cada funcionário, cada colaborador com 4 máscaras, para que use 2 por dia, em que 2 estão lavando para poder usar no outro dia, escaladas, inclusive com diferenciação de cores, para facilitar o nosso controle perante os funcionários. E tomamos uma providência que eu acho a mais importante de todas elas. A quadra não demitirá nenhum funcionário em razão da pandemia. É um momento que, além do trabalho, além da situação econômica, além da doença, do risco de morte de todos nós, esse risco é de todos nós, a gente não pode, num momento desse, aumentar essa desigualdade social, aumentar a fome, a miséria, o desemprego, que é uma pandemia muito maior do que o que pode causar o vírus. Então, a quadra tomou a decisão e nenhum funcionário da quadra será demitido nos 90 dias que vem pela frente, abril, maio, março, abril e maio, pelo motivo coronavírus. Se houver alguma demissão, ela será pelos motivos como sempre se tem. É o término de um serviço, é algum outro problema. Mas, por esse motivo, a quadra não reduzirá um funcionário. Quantas frentes de obra a quadra tem no momento em Belém? Hoje nós temos 15 canteiros, tanto em Belém quanto no interior do estado. E a gente sabe o impacto que demissões ou paralisações podem, quantas famílias necessitam disso, o impacto que isso pode causar. Inclusive, porque um emprego na construção civil gera mais de 2, 3 empregos em cascata, porque aí vem vários fornecedores, materiais, lojas, fábricas e outras coisas mais. Então, nós só pararemos as nossas obras por uma ordem superior, por um decreto, por algo que nos obrigue a paralisar, ou realmente, se ocorrer a falta de insumo devido às fábricas e tudo isso. Porém, na maioria dos estados brasileiros, as fábricas estão produzindo normalmente. Não há risco de desabastecimento de cimento, de insumos de um modo geral, não? Não, pelo menos por enquanto não estamos tendo problema, até porque com o fechamento do comércio em geral em algumas cidades, acabou que o material para a construção civil direto para as construtoras, como as lojas estão comprando menos, os fabricantes têm material abundante para as construtoras e as fábricas não pararam. Então, por enquanto, não temos esse problema. E, inclusive, alguns produtos, como material de segurança e alguns outros produtos que são importados da China,
que a gente estava com esse medo devido à paralisação lá por causa da pandemia, as fábricas já retomaram. Então, já estão, inclusive, importando material de segurança para os médicos e tudo mais para o Ministério da Saúde e para o Brasil. Então, também recebemos a notícia de ficarmos tranquilos que não faltará esses insumos também. E, Leopoldo, para a roda girar, o mercado está parado. Dificilmente alguém está vendendo algum imóvel, alguém está comprando algum imóvel nesse momento. Como é que a indústria vai conseguir, ou quanto tempo a indústria consegue girar sem a entrada de recursos de vendas? Mauro, isso aí é uma incógnita, isso aí é uma dúvida. O que serve de consolo é que é uma crise mundial, é que vai haver uma paralisação mundial, está havendo. Alguns países já estão retomando, outros estão entrando em paralisação. A gente sabe que é uma crise. Nós temos a grande diferença dessa crise é que ela é uma crise com data para terminar. E ela é uma crise igual para todos. Então, em outros problemas de crises econômicas, de tudo isso, um sofreu com crise, outro não, um trava com uma instabilidade, com mais caixa, outro não. Hoje, a crise é para todo mundo. Então, as medidas que a gente vem adotando são redução de custos, né? O que se pode reduzir, obviamente, sem demitir, como eu já falei antes, e estamos também continuando com negociações, sim. A gente tem também muita gente que está otimista como nós, que nesse momento sabe que quem tinha dinheiro aplicado em bolsa, dinheiro em fundos, tudo isso viu o dinheiro derreter, né? E o imóvel. O imóvel isso não acontece. Então, tem muita gente voltando para a construção civil, voltando para o investimento imobiliário, tá? E esse pessoal, nesse momento, está com tempo também para pensar, para avaliar alguns imóveis. Então, também as nossas 2 lojas e as nossas equipes de venda estão atendendo em home office. Estão levando, quando o cliente quer visitar a obra, estão indo com o cliente na obra, todo mundo com máscara, lavando mão, tudo isso. Como essa semana tivemos algumas visitas e, surpreendentemente, até posso te dizer que nos últimos 15 dias tivemos, sim, fechamentos e compras de imóveis. Então, a gente quer ser otimista, a gente vai continuar trabalhando, a gente sabe que é uma crise com data para terminar e a gente precisa rodar, trabalhar e pensar em quantas pessoas dependem de tudo isso. Então, a nossa coragem, a nossa determinação, ela vai continuar para que a gente também possa ajudar o nosso país a superar não só o vírus, mas a situação econômica que vai ser causada pelo vírus. Leopoldo, muito obrigado por essas informações, por essa participação no programa. Boa sorte para você, para a empresa, para todos esses empregos que você gera. E vamos em frente. Faço votos que tudo corra bem e que, passada essa confusão, a gente possa conversar novamente sobre a retomada do mercado imobiliário em Belém. Boa noite para você. Se Deus quiser, obrigado, Mauro. Obrigado mais uma vez. E em Belém, todas as construtoras estão tocando suas obras normalmente. Então, isso é bom, inclusive, para que os clientes não tenham medo de comprar, de pagar. Podem ficar tranquilo que todas as construtoras do setor imobiliário, a DEME, Sinduscon, estão verificando tudo isso e estão funcionando normalmente. Boa sorte ao setor. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Nós todos. Um abraço.